Saudações especiais a você que acompanha mais esta edição do Opinião Cidade pela TV Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Hoje é sexta-feira, o nosso programa vai falar sobre cultura, sobre literatura e daqui a pouco nós vamos apresentar os convidados que estarão conosco nesse programa falando exatamente sobre isso. Mas nós começamos com as notícias mais importantes dessa sexta-feira. Senta, levanta na cadeira do prefeito de Mirassol. O juiz Ronaldo Guaranha Merig concedeu liminar que assegura a volta do prefeito cassado pela Câmara, José Risse Júnior, e também do vice, João Luiz Montini Filho. Não perca a conta, nos últimos 20 anos, os prefeitos mirassolenses Elias Tomé, Kim Pauquete e Edilson Garcia também foram cassados. Pauquete foi o único que conseguiu reverter a decisão da Justiça. O prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, confirmou a nomeação do vereador Francisco Júnior, do PDT, para a Secretaria de Esportes. O novo titular assume na segunda-feira e para o lugar dele na Câmara sobe o suplente Dorival Lemes. Já começaram as obras de ampliação do terminal de passageiros e do estacionamento do aeroporto de Rio Preto. A estação aeroportuária contará com saguão central, área de embarque, sala de check-out e raio-x. E outra notícia importante nessa área dá conta de que, a partir de 17 de fevereiro, a empresa Azul Linhas Aéreas vai operar um segundo horário diário de voo entre Rio Preto e Cuiabá. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou o voo às 20 horas e 40 minutos, de domingo a sexta-feira. E aquela investigação junto à Prefeitura de São Paulo sobre a tal máfia do INSS na capital acaba de explodir sobre a reputação de duas pessoas de Rio Preto. Em depoimento ao Ministério Público, uma testemunha protegida disse ter ouvido que o prefeito da capital, Gilberto Kassab, recebeu uma fortuna da Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular, e que o dinheiro ficou guardado no apartamento do prefeito. A testemunha não apresentou provas e os acusados negam as irregularidades. E acrescentou que o prefeito paulistano pediu ajuda ao empresário Marco Aurélio Garcia, que é irmão do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Garcia, para levar o dinheiro até o Mato Grosso. Os envolvidos negam e classificam as acusações como fantasiosas. Fica o registro. Pelo menos 2.000 crianças estão sem vagas nas creches de Rio Preto, impedindo as mães de trabalhar. A Promotoria de Infância e da Juventude decidiu abrir inquérito para que a Prefeitura tome providências. Sexta-feira é dia de falar sobre cultura. Nós estamos tendo a honra de receber aqui nos estúdios do Opinião Cidade o doutor Antônio Carlos Del Nero, presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Nós vamos conversar também com o doutor José Luiz Baltazar Jacó, médico, escritor em São José do Rio Preto, e o professor Romildo Santana, com quem nós vamos conversar, sobretudo na segunda parte do nosso programa, sobre uma grande perda da cultura rio-pretense esta semana. Faleceu o imortal rio-pretense, o livreiro e poeta Ferdinando Giovinazzo. A missa de sétimo dia dele, inclusive, está marcada para hoje, para esta sexta-feira. Daqui a pouco a gente, inclusive, confirma o horário e o local dessa celebração. Doutor Antônio Carlos Del Nero, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura com o Opinião Cidade. Eu gostaria que o senhor começasse apresentando o nosso primeiro convidado de hoje, doutor Jacó. É um imenso prazer estar aqui novamente, José Luiz. E, por coincidência, o Jacó também é tem o mesmo homônimo. Sim. Né? José Luiz. Isso, José Luiz. Xará. Xará, seu Xará. O Jacó é um grande amigo, é um grande médico e também um grande escritor. E o trabalho que ele faz é um trabalho muito importante, porque quando ele edita suas obras, ele não tem preocupação em levar ao público ao conhecimento de propagandas e tudo mais. Ele distribui essas obras nas bibliotecas. Mas esse é um detalhe que eu gostaria que ele contasse, já que ele é o autor desse projeto, é o escritor, e eu acho que é um trabalho fantástico de inclusão social. Então eu gostaria que ele falasse sobre isso. Doutor Jacó, muito obrigado então também pela sua presença aqui no programa. Esteja à vontade. Já vou me emendar nessa pergunta aí para o senhor dizer também sobre seus últimos trabalhos nessa área da literatura. O doutor Jacó também tem um grande trabalho na investigação científica, na área de publicações científicas. Mas de algum tempo para cá tem se dedicado muito à literatura, não é isso, doutor Jacó? Gostaria que o senhor falasse sobre tudo isso. E muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui participando desse programa.
e poder mostrar um pouco daquilo que a gente produz aqui em Rio Preto. E pegando o gancho do que já falaram, né, antes aqui um pouquinho sobre o programa anterior, que teve o Dr. Domingo Braille, eu trabalhei durante muitos anos com o Dr. Domingo, né, e até hoje somos grandes amigos, e ele foi o orientador da minha tese de doutorado também. E fora disso também no meio cultural, além dele ser da academia também, eu tenho amizade com ele. E o doutor Domingos sempre costumava dizer, nos primórdios do IMC, dos primórdios da medicina de ponta de Rio Preto, né, ele costumava dizer que Rio Preto era o ponto final da cometa. E era o ponto final da cometa mesmo. Daqui para frente não era cometa, não tinha cometa que fosse para lado nenhum, né? E de uma forma ou de outra, eu inclusive troquei um e-mail com ele, foi muito bonita aquela troca de e-mail, porque eu comecei a mostrar para ele o tanto de trabalhos científicos que nós conseguimos publicar, fazendo com que o nome de Rio Preto ganhasse o Brasil, né, e saísse das fronteiras do Brasil. Então, a minha produção científica, ela começou bem lá atrás, quando a gente, em torno dos 35 anos de idade, que a gente começa a ter alguma experiência e realmente aí a gente, de repente, se vê compelido a traduzir tudo aquilo que a gente lê e aprende e pesquisa em trabalhos, né? E com isso eu publiquei dezenas de trabalhos em revistas nacionais, todas elas indexadas, especificamente os arquivos brasileiros de cardiologia, e publiquei mais de uma dezena, mais de 15 trabalhos no exterior, parte deles nos Estados Unidos e parte deles no Reino Unido, né? Então não são trabalhos publicados aqui em termos de América do Sul, países vizinhos, em revistas sem repercussão. São revistas de grande repercussão internacional. Então é uma coisa que eu me orgulho e ainda, né, apesar de 40 anos de formado, eu continuo a fazer e tenho incentivado as pessoas que trabalham comigo a também fazerem. E na literatura, eu diria que escrever é uma coisa que participamos inclusive de uma mesa, onde o professor Romildo foi o coordenador da mesa, né? E estávamos ali em 5 escritores, e no fim todos chegaram à seguinte conclusão, né? Por que escreve? No fim das contas, escreve por quê? Porque de repente você tem uma compulsão em escrever. Você já leu, né? leu tanto que de repente você se vê compelido a escrever. E você sente prazer em escrever. E escreve para quem? No final das contas, você escreve para você. Você escreve para você e aquilo atinge aqueles que gostarem da tua maneira de escrever, do seu estilo literário, da maneira como você desenvolve os seus livros. Então, em termos da produção minha de livros, eu tenho 11 livros editados. Né? O 11º eu ainda não lancei, ele já está no mercado, ele já está no site da Livraria Cultura, da própria editora que é a Giz Editorial, está na Saraiva, enfim, está em vários sites disponíveis. Mas eu ainda não coloquei ele aqui no mercado de Rio Preto. Mas os meus livros, eles são livros que eles envolvem ação, aventura, né? Desde o primeiro até o último. Só faz exceção uma série que eu criei de livros de ficção infanto-juvenil, que chama Palavras que Complicam as Crianças e Encrencam os Adultos, que são livros escritos pegando 10 palavras e com elas eu crio uns contos onde se relata o problema de se ensinar de forma errada com a palavra da criança. E quanto ao que o Dr. Deonero falou, da distribuição do livro,
Eu sinto que muitas pessoas que têm dificuldade para ter acesso ao livro, porque o livro no Brasil é muito caro, né? Essas pessoas gostam de ler e não têm acesso à leitura fácil. Então eu coloco em vários lugares, eu coloco os meus livros, em vez de eu fazer noites de autógrafo, eu pego uma quantidade X de livros e eu distribuo em empresas, para os funcionários, eu distribuo nas bibliotecas de colégios, de igrejas e também em alguns bairros onde eu tenho pessoas, como a minha própria funcionária doméstica, que distribui livros, empresta para as pessoas, pega de volta, empresta para outros, vai embora para outro estado, volta depois pela mão de parentes, enfim. O livro circula para estimular a leitura. Eu gostaria que pudesse ampliar isso daí com outros escritores participando, mas isso já é uma coisa mais difícil, mas essa parte eu tenho feito e até o meu 10º livro eu já tenho distribuído aí em torno de uns 1.800 livros estão distribuídos aí por Rio Preto e de Rio Preto para qualquer outro lugar que... Doutor Jacó, fala sobre um pouco sobre o 11º livro, esse que o senhor ainda não lançou aqui, de que se trata? Vou pegá-lo. Por favor. Esse livro é A Escolha Fatal, né? Ele é um livro que aborda, como sempre são os temas dos meus livros, eu pego aquilo que acontece no cotidiano. Eu não tento buscar uma coisa complexa que envolva misticismo, filosofias, coisas desse tipo assim. Eu pego as coisas do cotidiano. Então, a vida de um jogador que de repente tenta se recuperar e de repente tem uma série de situações. E esse aqui, por exemplo, como é o anterior, e esse aqui ele envolve a pedofilia, que é um assunto hoje que eu acho que é o mais capital de todos, que está entre a violência no mundo inteiro. Porque a violência no Brasil pode ser de um jeito, na África de outro jeito, mas a pedofilia ela está impregnando o mundo inteiro e nos mais diversos segmentos. Esta semana nós tivemos inclusive uma manifestação do Papa Francisco se penitenciando pelo envolvimento da Igreja Católica com um tema desse. E existe muito envolvimento da Igreja Católica com isso, inclusive na própria eleição do Papa. A gente sabe que tinha um pedófilo votando. Né? Então, é uma situação que me moveu a investigar o tema. Então, o livro ele aborda maneiras como o pedófilo busca para chegar à criança, a formação de redes de pedofilia. E eu trago, então, de volta para o meu livro, e isso não é nenhum ineditismo meu, né? Eu peguei isso, obviamente, de outros autores. Eu trouxe um personagem do meu livro Árabe, que é um profissional da arte da guerra, vamos dizer, né? E da guerrilha, e eu trago ele para esse livro. Né? E o livro, então, ele tem um aspecto assim muito explosivo em termos de golpe contra a pedofilia. E nesse aspecto, embora eu mostre, inclusive, na contracapa e na nota do autor, eu mostre que isso não incentiva nenhuma atitude de violência, nenhuma atitude de preconceito específico, mas a maneira como muitos têm lidado com a pedofilia, né? Através de um outro crime, que é o crime da violência, né? Da violência realmente as últimas consequências.
E a grande pergunta que eu fiz, e esse livro foi um livro importante, que me deu muito prazer, foi porque eu fui indagando para pessoas conhecidas e desconhecidas. E está escrito, inclusive, aqui, né? O que você desejaria fazer se descobrisse que seu filho ou filha é vítima de abusos sexuais? Imagina a resposta aí, né? Não pergunto o que seria correto fazer, mas o que você realmente faria se pudesse. Escolha Fatal, um livro recheado de ação e violência, é baseado no sentimento de que, se eu pudesse, leia e faça seu julgamento. Então, eu peguei a opinião de conhecidos e desconhecidos. O que você faria diante de uma situação? Eu punho uma situação que eu havia criado. Uma situação que existe, né? Mas que existe, mas realmente, que eu né? criei assim, quer dizer, eu descrevi. Sentir na E aí, pele. que você acha que como deveria ser tratado esse cara? E eu fui pondo no livro, com a minha imaginação, com a minha maneira de escrever, eu fui pondo a opinião da totalidade dos meus entrevistados. Doutor Jacó, Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor a respeito do seu processo de produção de obras de ficção, por exemplo. O senhor como um ficcionista que veio digamos, da literatura técnica, da científica. Da ciência, literatura científica. Quando o senhor começa a escrever, vou escrever meu próximo livro de ficção, o senhor começa a escrever, o senhor já sabe, já define a história toda, o desenrolar todo da trama, ou isso pode ir mudando de acordo com o tempo? Como é que funciona esse processo? Eu sei que isso varia de autor Eu para acho autor. que isso daí, sei que tem muitos autores, inclusive rio-pretenses, que eles só começam a pôr no papel depois que eles já têm todo o desenrolar do livro programado, né? Embora não sejam escritores de textos assim, de ação, de ficção, né? Mas eu enfoco um tema. Eu pego, por exemplo, o anterior, o jogador. Eu pego um jogador, assim, começo a descrever a figura do jogador. O jogador aí, o tema é o vício do jogo. O vício do jogo, né? Mas aí vai se desenvolvendo porque o jogo é uma ilegalidade. Se é uma ilegalidade que devia ser legalizada ou não, isso não é um problema meu. Né? Ele é ilegal e quem explora o jogo está explorando e cometendo um crime, certo? E está dentro da lei que aquilo é um crime e, portanto, aquilo seria passível de punição. Não é punido porque a maioria desses parceiros conseguem, dessas pessoas que tocam o jogo, exploram o jogo, eles conseguem administrar ali os órgãos responsáveis pelas investigações e tudo mais e deixar que aquilo fique encoberto. Mas que é crime. E muitas pessoas, se não perdem a vida no sentido literal de se suicidarem, né? Mas muitas pessoas perdem a vida como motivo de viver, quer dizer, perdem a razão de viver numa mesa de jogo. Inclusive os seus bens. Perde, não todos os bens, mas os bens ainda você pode imaginar, vou perder os bens, mas o indivíduo perde a finalidade da vida dele, ele perde o norte, ele perde dignidade, ele se torna um ser quase rastejante, né, por causa de um vício. E então você vai descrevendo, mas eu sou pouco disciplinado, eu não sou um indivíduo assim que fico... Não, todo dia eu vou escrever 2 páginas ou 1 página. Eu não faço isso na minha vida. Tem dia de vez que eu esqueço e fico 1 mês sem relar naquele texto, sem encostar no texto, né? E o que acontece? De repente vem uma ideia surpreendente e muda para um outro caminho, e muda para um outro caminho. Então, o livro, ele atinge o propósito de trabalhar a vida do jogador, levar adiante e mostrar os problemas do vício, né? Mas começa a envolver uma outra quantidade enorme de coisas que estão na sociedade ao redor da gente, né? E que aí eu exploro em cima das atitudes e da atividade do jogador. Então, sempre é assim como é na pedofilia também. Aparece um monte de coisas que são ilegais, absolutamente ilegais.
Por exemplo, como é que esses indivíduos recebem as armas que eles recebem? Se a arma não pode ser portada e nem adquirida, a não ser de uma maneira muito complicada hoje em dia no Brasil. E de repente o indivíduo recebe, e qualquer um sabe que recebe. Se você marcar um lugar para receber uma arma do Paraguai, ela chega do Paraguai para você, né? Então, e como chega nas favelas, como chega em todos os lugares. Então, isso daí mostra uma série de irregularidades e de um crime corrigindo outro crime e outro crime para corrigir mais outro. E, no fim das contas, a gente não tem um norte de legalidade. Então é isso que eu traduzo, porque eu vejo o país desse jeito. A gente não tem um norte, né, de legalidade. Doutor Jacó, eu gostaria de convidar o professor Ronildo Santana para meter a colher Claro, nessa conversa. Eu imagino o sofrimento para um intelectual e para um autor como o professor Ronildo de não participar da conversa, de uma conversa. Não, eu sempre ouço com muita atenção as falas do doutor e amigo Zé Luiz Jacó. E é interessante que quando o Jacó fala dos temas do livro dele, parece assim uma literatura temática e ficaria assim tangenciando com o tipo de trabalho que ele escreve como literatura científica, né? Então parece assim que ele vai dissecar um tema, o tema do jogador, o tema, enfim, a maneira como ele falou. Mas eu acho que é importante dizer para aqueles que não leram nada, e vem aqui um convite para que leiam a literatura do José Luiz Jacó, é que ele é um tremendo de um escritor, produtor daquilo que o Roland Barthes, aquele grande filósofo e crítico francês, ele falava do prazer do texto. Quer dizer, então, o José Luiz Jacó sai do consultório de cardiologia dele, sai do produtor de textos científicos de excelência, publicado em revistas indexadas, como ele falou, de penetração internacional, e depois vai para a literatura, mas ele vai para a literatura não descrevendo um assunto da ciência dele. Deixa o estetoscópio. Entendeu? Deixa o estetoscópio, mas ele vai produzir também, além de falar de assuntos palpitantes, a pedofilia, etc., produzir no leitor o prazer da leitura. Quer dizer, gostoso, ele tem né? consciência literária, ele tem consciência linguística da palavra. Então o texto dele é prosódico, é fluente, soa bem. É saboroso, né? É saboroso, quer dizer, ele sabe muito bem produzir a química das palavras. E como ele fala que ele escreve para ele mesmo, eu imagino que ele escreve para ele mesmo, imaginando o que é que vão sentir quando eu junto esta palavra com essa e o que produz no leitor o sentido, né? Porque a literatura não é só significado, a leitura é a produção de sentidos, não é verdade? Das palavras, é verdade. De... Então, quando você fala em significado, você está falando de pedofilia, você está falando da tese, pelo menos não comprometida com a ciência, mas uma tese sobre o jogador. Mas também tem a tese da literatura, que é uma outra coisa. Quer dizer, a literatura não é só aquilo sobre o qual se fala, mas a literatura é aquilo sobre como se fala. E o Jacó é um bambambam, ele é um garrincha, sabe, na produção do texto. É um espetacular. Eu sou fã de você, Jacó. Então, eu também. Eu sempre falo que escrever é uma arte. Agora precisa ter o dom da escrita. E eu acho que, imagine que para quem escrever é inevitável também, né? Não tem como evitar, né? É verdade. Bom, eu estou aqui em ambos os coisas, porque o Zé Luiz Reis também tem esses atributos de escritor, como cronista é também um Pelé, né? Já que a gente falou do Garrincha, é um Pelé da escrita, quer dizer, e é gostoso, né? É gostoso. Uma coisa é você ler um texto factual, um texto que reflete sobre uma realidade que está assim na vizinhança com o texto jornalístico, né? E outro texto, a gente perceber por trás desta comunicação de fatos, por trás disso, a beleza da palavra,
E aí a gente está realmente no âmbito da literatura. E E nós o José Luiz Jacó é um escritor. E nós temos uma ferramenta fantástica também, né, doutor Jacó? O senhor deve concordar com isso, que é o nosso idioma, né? A língua portuguesa é fantástica para isso, né? É uma boa ferramenta para quem gosta de escrever, não é isso, doutor Jacó? Sem dúvida. Acho que sim, sem dúvida alguma. Acho que ela é muito rica. Por ser muito rica também, ela, às vezes, a pessoa tem que, eu imagino Tem lá as sempre que armadilhazinhas. o escritor, ele deve, principalmente, se manter fiel ao seu estilo. Né? Se ele tentar complicar as coisas demais, o português é complicado. E se ele não tem um domínio quase acadêmico, vamos dizer, daqui da língua portuguesa, ele começa a derrapar em erros inevitáveis. Né? Então, acho que cada um tem que ficar no seu aspecto. Né? O professor Romildo, ele é um mestre de língua portuguesa, é um livre docente, então ele aborda a língua portuguesa com uma facilidade muito grande, de uma forma mais complexa e mais burilada e tudo mais. Não é o meu caso, por exemplo, que não tem uma formação acadêmica Jacó, nessa parte literária como ele. Jacó, eu não considero... Mas isso tudo são coisas que permitem que os mais variados estilos surjam e que não deixem de ser agradáveis. Então, o meu caso, por exemplo, eu sou advogado tributarista. E eu não tenho essa habilidade que eles têm, de escrever sobre outro tema que não seja direito. Que, aliás, é um tema árido, né? Árido. Direito tributário. Entendeu? É um tema árido. Mas eu não consigo, por exemplo, às vezes eu escrevo um artigo sobre o meio ambiente, que está ligado também a tributos, entendeu? Mas eu não tenho essa facilidade que ele tem e que o Romildo tem. Então, mas não se trata de você ser um estudioso das letras. Se trata aquilo que você... É o dom mesmo, né? O dom. É o jeito, porque, né? Então você pega assim, o João Guimarães Rosa também era um médico. Né? E você quer um sujeito que tem uma macuidade para a palavra. Para brincar com as palavras, para inventar a palavra. Então, ele criou um dialeto, praticamente. Né? Mas um dialeto recolhido. Mas você tem quase um dialeto. Inclusive, o Mário Vargas Llosa, quando ganhou o Prêmio Nobel e foi entrevistado, ele falou que o Guimarães Rosa só não tinha uma explosão mundial para várias línguas pela dificuldade que tinha em traduzir aquela forma dele escrever. Você sabe que ele foi aprender ele foi aprender alemão para traduzir para o alemão o Grande Sertão Veredas. Eu fico imaginando ele que traduziu. O coitado do tradutor fazendo... Imagina. Mas a literatura, nessa perspectiva, Jacó, ela é, assim, quase que intraduzível. Quer dizer, ela é própria de uma língua, né? Ela é quase que intraduzível. Aí você pega grandes tradutores, né, que aí reelaboram e etc. Né? Eu estava vendo, uma vez eu vi uma entrevista do Milor Fernandes no programa do Jô. Aí ele fala, e o Milor traduziu clássicos, etc. Ele tinha traduzido o Molière. E o Jô pergunta para ele assim, pô, Jô, Milor, você está sendo acusado de ter acrescentado coisas na tua tradução que o Molière não escreveu. E ele falou assim, claro, eu sou 300 anos mais culto que ele. Você entendeu? Mas é isso que o Haroldo de Campos chamava de transdução. Não é uma tradução. Quer dizer, você reelabora para o novo idioma a literatura, né? E aí, você está vendo? Reelabora para produzir o prazer do texto, o prazer da literatura. Né? Então, eu diria que o dom é natural. O talento, ele é desenvolvido. Existem diferenças, né? A pessoa nasce com aquele dom e desenvolve o talento. Né? Esse é um assunto que vai longe. A gente gostaria de conversar outras vezes sobre isso. Sem dúvida. Mas para não aproveitarmos bastante a presença do Dr. Jacó aqui, nessa primeira metade do programa, gostaria que ele falasse também sobre os outros trabalhos dele na área da ficção, da literatura, Dr. Jacó.
eu comecei o meu primeiro livro, na realidade, ele surgiu... eu ia fazer um livro praticamente de quase que uma sátira, ia ser. E começou mesmo assim, de uma forma meio satírica, né? O indivíduo já começava chamando Rosnei, não gostava do nome dele, porque misturava, Rosnei ficava parecendo que ele tinha rosnado, né? Então, e com isso ele tinha problema com as meninas. E eu usei aquilo durante boa parte do livro, com aquela criança, e abordando a época da ditadura militar, né? E fazendo várias brincadeiras e gozações com a época da ditadura militar, que não gozações no sentido de achar que aquilo foi um período divertido, mas fazendo uma sátira a respeito da ditadura militar. Que época que o senhor escreveu, doutor? Isso daí foi em 99, né? A ditadura já estava... Já tinha acabado, né? Mas foi uma manifestação daquilo que eu senti na época da ditadura, né? Tudo parecendo maravilhoso, tudo fingindo, e um monte de gente fingindo acreditar também. Eu finjo que faço, eu finjo que acredito. Enfim, começou com aquilo, mas depois ele foi pegando um veio de ação, né? E acabou sendo um livro de ação. Depois eu escrevi um livro que foi O Barbeiro e o Cirurgião, que é um livro que eu tenho um carinho muito especial por ele, que, na verdade, eu escrevi para mostrar como é tão possível um barbeiro que tem uma profissão aparentemente simples, que as pessoas não consideram socialmente elevada e nada, ele criar uma família muito, muito, muito melhor do que um cirurgião renomado, empombado e etc. e tal. E nisso também, como ainda tinha aquele ranço da ditadura, tem muita violência onde eu trato do assunto de torturas e coisas desse tipo que ocorreram na ditadura militar, porque eu vivi 2 anos em São Paulo em frente ao que eu não sabia que era, porque só foi revelado depois, o DOI-CODE. Famoso DOI-CODE. Quando eu parava para pegar um táxi em frente, o indivíduo na guarita virava e falava assim, para lá, entendeu? E de repente, teve dias de repente ter tiroteio ali no pátio daquilo lá, né? Ali em frente. Bom. E eu não sabia que era o DOI-CODE. Foi muito recente, né? A gente... que veio a revista, que veio a notícia. Então, eu aproveitei aquilo para inserir nessa vida do barbeiro de cirurgião essa parte da ditadura militar, e se tornou um livro realmente de ação e muito, muito interessante, me deu muito prazer. Ô Jacó, e o barbeiro, no passado, ele fazia alguma cirurgia, mas você eu sabe faço, disso, né? a minha introdução do livro diz exatamente o seguinte, que eu não depreciando na posição do barbeiro, porque existiu o famoso barbeiro cirurgião na Idade Média. Sim. E que ele era o indivíduo procurado por doentes, principalmente, e tinha uma mística envolvendo o barbeiro e cirurgião. Ele fazia sangrias. E quem nunca leu esse livro, procure ler, a tradução está errada, no inglês é physician, e puseram para o físico, e não é o físico, isso é o médico, né? E o que acontece? Vai um rapaz, um jovem, atrás de um barbeiro cirurgião, e ele cruza a Europa inteira para ir acabar na Pérsia, na mão de Avicena, né? Para aprender medicina. E pela ânsia de aprender medicina. E o barbeiro cirurgião ele era procurado por quem? Ele se tornava famoso por arrancar um dente, por essas poções, né? Por ser capaz de arrancar um dente com toda a dor que aquilo causava. Por amputar uma perna, apesar de sem anestesia nenhuma, mas amputar uma perna garroteando, conseguindo, enfim, que a pessoa não morresse com hemorragia, mas amputar uma parte do membro, não uma perna inteira, mas uma parte de um membro que tivesse totalmente dilacerado ou doente. Enfim, fazia essas coisas, essas extirpações, e isso tornava ele um mágico.
por isso ele era o barbeiro cirurgião. Então, e o barbeiro de E o Sevilha também, né? Mas o cirurgião, e aí o introito é exatamente isso. O cirurgião foi se tornando diferenciado e durante muito tempo o cirurgião tentou pôr uma aura assim de que ele estava acima do bem e do mal. Né? Eu tenho controle sobre a vida da pessoa que está na minha mão. Né? E não que ele tenha a obrigação de fazer o melhor possível. Embora, obviamente, hoje a gente sabe que os cirurgiões, a maioria tem plena consciência de que ele está ali para servir. Mas ele foi se achando quase um semideus e o barbeiro foi perdendo a importância e todo mundo pouco se lixando com o barbeiro, né? Então, aí eu mostro como que um barbeiro faz de uma família uma coisa espetacular e o cirurgião consegue desmantelar literalmente a sua família, e não só a sua família, a sua própria vida. Né? Um instrumento do barbeiro que ele usava, né, ele usava uma espécie de uma bacia que havia assim uma entrança que ficava aqui no pescoço para ele poder fazer a barba e etc. Escorrer, né? E essa imagem, essa ferramenta dele é uma das imagens simbólicas mais eloquentes da literatura que aparece no Dom Quixote. Aquele coisa que ele carrega na cabeça é uma bacia de barbeiro, que ele chama o elmo de Mambrino, né? Porque ele se encontra com um barbeiro cirurgião, né? E ele fala, esse barbeiro aí, ele não é barbeiro coisa nenhuma, é um trapaceiro, é um feiticeiro, não sei o quê, e toma a bacia dele e põe na cabeça. E é a imagem simbólica, né? E que vai mostrar, né, que é na cabeça. A coisa, simbolicamente, é na cabeça. Não é um mero utilitário de alguém franzino, alguém humilde, alguém não sei o quê, não. Quer dizer, ele tem a sabedoria. Tem uma simbologia aí também. A simbologia, claro. E uma coisa que só completando sobre essa questão do barbeiro cirurgião. Se não me engano, na carroça que ele atravessava pela Europa, o barbeiro cirurgião, estava escrito Fumus Vendit, vendedor de fumaça. Quer dizer, ele mesmo se considerava um vendedor de fumaça, quer dizer, mas ele tinha isso que o Romildo falou, a cabeça dele e a habilidade para fazer aquilo com aqueles materiais. Doutor Jacó e professor Romildo, doutor Leonello, eu vou pedir a licença de vocês um minutinho para um rápido intervalo no nosso programa e a gente volta daqui a pouco para complementarmos a nossa Opinião Cidade de hoje. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal.
Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O corpo muda, tem que interromper os estudos. Rola até uma discriminação. Agora pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é: cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não tava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. Gente, estamos de volta com o Opinião Cidade, hoje recebendo aqui as visitas do Dr. Antônio Carlos Deonero, presidente da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura, o Dr. Jacó, que é José Luiz Jacó, que é médico, é cirurgião em São José do Rio Preto, cardiologista e escritor, como eu já disse aqui, não só escritor da área científica, mas muito desenvolvido também na área da ficção, na literatura. Ele já falou um pouco sobre isso, daqui a pouco vai falar também um pouco mais sobre isso. E o professor Romildo Santana, intelectual rio-pretense, também integrante, todos aqui, os três integrantes da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura, que perdeu esta semana um de seus membros. O livreiro e poeta Ferdinando Giovinazzo morreu aos 94 anos de idade, na verdade na semana passada, né, na sexta-feira passada. Pessoa das mais conhecidas nas elites intelectuais da cidade, uma pessoa muito simples, um comerciante também, entre os comerciantes pioneiros do comércio de São José do Rio Preto, e cuja missa de sétimo dia está marcada para esta sexta-feira, às 19h30, na paróquia de São Benedito, na Vila Ercília. Então, imagino que as pessoas que tenham tido relacionamento com o Ferdinando Giovinazzo, amigos dele, todos os familiares, já ficam avisados que a missa de sétimo dia é hoje, às 19h30. Professor Romildo Santana, uma grande perda para a cultura rio-pretense, para as pessoas que gostam de pessoas afáveis, né? O Ferdinando Giovinazzo, não é isso? De fato. O Ferdinando Giovinazzo, ele tem importância, eu diria, duas grandes coisas que marcam a história da cultura e das artes na nossa cidade. Que ele tinha a livraria Giovinazzo, não é, que era um ponto de referência na cidade, no momento que Rio Preto não tinha 100 mil habitantes, e que havia a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a antiga FAF, que depois virou o IBILSE, e ali, na livraria dele, ele oferecia a bibliografia, disponibilizava fortuna de livros e de todas as áreas de conhecimento na cidade. Isto é uma coisa importante. E ele reunia na livraria dele a nata da cultura da nossa cidade. E as pessoas... você sabe que a Faculdade de Filosofia de Rio Preto, assim como a Universidade de São Paulo também, ela se formou trazendo pessoas de fora. De fora, não da cidade, mas do país. Né? Estrangeiros. E lá na livraria do Ferdinando Giovinazzo se reuniam essas pessoas. Então, o Arnold von Bugenhagen, que era um professor de filosofia, o Guilherme de la Cruz Coronado, que era professor de literatura do IBILSE, o Alejandro Caballero, enfim, e outros intelectuais, o professor Alfredo Leme Coelho de Carvalho, o professor Querim, Eduardo Querim, que dava aula de literatura italiana, se reuniam. Ali era o ponto de encontro dessas pessoas. Quase que uma prévia informal da Academia Rio-Pretense. É verdade. Sem dúvida. E ali era um espaço de convivência desses intelectuais que, naquele período, Rio Preto ainda era uma cidade muito acanhada, né? E você estava num ambiente de livros
E o Giovinazzo oferecia um espaço gostoso, que era o prolongamento, mas havia uma cortininha, em que essas pessoas eram bem recebidas e saíam do ambiente da universidade. Eu peguei um pouquinho disso quando eu era aluno, a partir de 1969. Né? E havia um quadro do Vargas lá naquele espaço. E a livraria já era na Jorge Tibiriçá? Era na Jorge Tibiriçá. Então, isso é uma coisa importante, porque ele influenciou a cultura da nossa cidade, nessa perspectiva. Noutra perspectiva, ele é um imortal, independente de ser da academia, por ter escrito os versos do hino de Rio Preto. Ele, né? Então, o hino de Rio Preto é de autoria do Diocleciano Viana, o seu Vianinha, que era um alfaiate, né, alfaiataria Vianinha, que ficava ali na General Glicério, quase que hoje nos fundos do shopping, Praça Shopping. Praça Shopping, né, o Cine Rio Preto ali, e ali tinha a alfaiataria Vianinha, que é marido da dona Etelvina Ramos Viana, que tinha um conservatório musical. Então ele era um bamba na música. Você trouxe, trouxe o hino? Eu trouxe. Nós podemos ver? Podemos. E a letra é do Ferdinando Giovinazzo, que era um poeta. Ele era um prosista também, como o Jacó, escrevia em prosa muito bem, e ele era um poeta também, sonetista e etc. Então ele fica para sempre na história da nossa cidade como o autor do hino de São José do Rio Preto. Isso é uma coisa muito importante para Rio Preto. Infelizmente, ele já entrou na academia bem velhinho, né? E foi uma emoção enorme. Eu participei desse convite a ele. Ele já estava com 89 anos. Ele estava... Entendeu? Aí fomos eu e... Tem fotos aí, sem dúvida. Tem fotos aí. E tem o hino também, né, que é uma coisa que vão cantar, as crianças vão cantar, claro, sem dúvida, para sempre. Esse é o Zé Luiz Casagrande. Olha o Ferdinando Giovinazzo. Não, esse é o Nivaldo, né? Nivaldo Carrazone, também já faleceu. Quando ele foi convidado com o Deonero aí... Aí é o Ferdinando Giovinazzo. Olha, vocês vão ver pessoas que já faleceram. Esta foto que eu me referi, ele ficou tão emotivo. Olha, ele começou, que o Agostinho Brandi leu o convite, ele falou, puxa vida, mas isso é para mim? É para mim, é para o senhor mesmo. Essa foto aí é da posse em memória, essa anterior, do Roberto Fará. Olha aí o professor Coronado, né? O Edson Baff. E aí você vai falar, nossa, quantas pessoas já morreram, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a importância da academia no contexto de São José do Rio Preto. Quer dizer, a Dinorá do Vale, que é uma grande escritora, grande jornalista, não é? Historicamente, talvez um dos maiores nomes da cultura. Poderia ser a cadeira número 1 da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Mas, infelizmente, a Dinorá tinha falecido. Então, a academia também resgata nomes importantes da história da cidade. Cabalheiro, Giovinazzo, Roberto Fará, Zé Luiz Casagrande foi um grande filólogo, um grande gramático, o professor Coronado, olha ali, aí, dali tem o Coelho, né? Os outros três ali já se foram. Né? E, então, essas pessoas têm o prazer de ter o reconhecimento em vida, né? E são pessoas muito, muito importantes para a intelectualidade e o sentimento cultural e artístico da nossa cidade. Vamos ver o clipe do hino de Rio Preto, cuja letra é do Ferdinando Giovinazzo e a música do maestro Vianinha. Vamos ouvir o hino. Das sementes da luta e trabalho brotam flores de puro ideal, e a cidade ao compasso do malho
vai seguindo na marcha triunfal. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para a glória o pendão de São José. O viajor que de longe vieste para ver essa gente viril, vem conosco que vamos pro oeste desbravar os sertões do Brasil. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para a glória o pendão de São José. Pela pátria marchar, que alegria, todo um século que vela por nós. É tão grande o fervor que nos guia, que o Brasil há de ouvir nossa voz. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para a glória o pendão de São José. Aí foi o hino de Rio Preto, então, com letra do Ferdinando Giovinazzo e música do Deocleciano de Souza Viana, o Vianinha. Seu Vianinha. Seu Vianinha. Que Olha, você ouviu é aí. interessante essa letra do Giovinazzo, primeiro porque ela não tem aquele tom, e mesmo a melodia, aquele tom marcial, que normalmente aparece nos hinos, principalmente os hinos latino-americanos, convocando para a luta, né? Derramamento de sangue. Derramamento de sangue, nada. Quer dizer, é uma letra muito suave, de exaltação, não é? E ela foi concebida da seguinte maneira, são 4 estrofes. Né? A primeira estrofe seria uma espécie de um canto solo, né? Um canto solo, alguém fazendo a exaltação da cidade, etc. E as outras 3 estrofes, olha como ele conduziu do ponto de vista literário. A primeira, ele continua exaltando, mas é uma voz coletiva já, é um coro. Então ele fez a primeira parte, a primeira estrofe é um solo. Depois, as outras são para serem cantadas em coro. E aí uma falando da cidade, a outra falando, convidando, exortando as pessoas aqui do Oeste para conhecer esse lugar lindo que é Rio Preto. E a quarta estrofe, ele vai falar de Rio Preto no contexto nacional, no contexto brasileiro. E é quase que tem um tom profético, porque quando foi produzido, Rio Preto era uma cidade pequena. Né? Não tinha a importância que Rio Preto tem hoje, entendeu? Então, é um hino realmente muito bonito, do ponto de vista da melodia e do ponto de vista da letra. Ele tem aquela coisa meio parnasiana, de construção de frases assim, ao contrário, né, do ponto de vista sintático, joga o sujeito lá para frente, etc., mas muito pouco que é próprio dos hinos. Não é? Mas é uma canção da música popular brasileira. Sem dúvida. Aliás, essa voz parece do Milton Nascimento e parece uma música do Milton Nascimento. Né? Ela termina, os versos terminam com a frase: é tão grande o fervor que nos guia que o Brasil há de ouvir nossa voz. Quer dizer, ele previa, quer dizer, previa o crescimento tem um tom, da cidade. É verdade, tem um tom profético, né? E esse é o grande Ferdinando Giovinazzo, que era uma pessoa que de baixa escolaridade. Eu conheci o Ferdinando Giovinazzo, não foi nem na livraria da Jorge Tibiriçá. A livraria dele inicial era do lado da Casa Riani antiga, ali próximo da Prudente de Moraes, porque ali também ficava a Inspetoria Seccional de Ensino, que era a representação do MEC na cidade, que onde meu pai era o inspetor geral. Meu pai sempre esteve ligado a isso, e meu pai era um grande leitor, um homem
de muita cultura, e ele era um frequentador de todo fim de tarde daquela livraria do Ferdinando Giovinazzo. E eu me lembro que eu não tinha nada a ver com livro naquela época, eu era um garotinho. Rio Preto naquela época não tinha 100, não tinha nem 50, se tivesse teria 50 mil habitantes. Eu ficava na Casa Riani olhando a onça que tinha, depois um tipo de uma águia, que não era uma águia, mas parecia uma águia, né? Uma águia-like, né? Um tipo águia. Mas aquelas armas que ficavam ali na Casa Riani, eu ficava olhando aquilo. Esperava meu pai ficar conversando lá no fundo da livraria do seu Ferdinando, e depois ele saía lá, sempre acabava comprando livro, porque esses livros eu acabei pegando, a maioria deles para mim, estão na minha casa hoje, herdei, né, um legado do meu pai para mim. Né? Só um comentário, José Luiz. Claro. Quando nós estivemos na casa dele, ele estava só. Fomos eu e Agostinho Brandt, e ele já tinha uma certa idade, quase 90 anos. E depois de toda aquela conversa, a emoção e tudo mais, se sentiu muito orgulhoso. Puxa vida, é um reconhecimento que eu estou tendo em vida. Aí nós perguntamos assim, mas o senhor está morando aqui sozinho? Ele falou, não, sozinho eu não moro. Eu tenho 2 companheiros, os meus livros e Deus. Entendeu? Sem dúvida. Então, é uma coisa que me gravou. Isso aí, puxa vida, nunca mais eu esqueci dessas palavras. O Rei, ele era uma pessoa importante, né, com a livraria dele tudo, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Eu entrei na faculdade em 1969, eu trabalhava na firma Falavina. Naquela época eu mexia com contabilidade. Eu sou formado também em contabilidade. E eu estudava de manhã na faculdade e trabalhava à tarde e à noite no escritório. E eu ia à livraria do seu Giovinazzo e muitas vezes ele vinha com um pacotinho dentro, fechado. Ele falou assim, eu estou te oferecendo uns livros que eu acho que você deve ler. Né? E eu pegava, abria aquilo, abria na rua. E ele dizia assim, você compra depois o que você quiser e me devolve intacto e tal, e compra o que você quiser. E geralmente não, nunca ele me cobrou. Porque como eu trabalhava à tarde e à noite, eu não tinha tanto tempo de ficar lendo. Então, eu li uns 2 daqueles 5, 6 livros e também não podia ficar muito tempo. Então, 2 semanas depois eu ia devolver. Eu falava, não, é presente para você. E livros maravilhosos na área da literatura. Livros, assim, que estavam acontecendo. Sem dúvida, ele deve, de alguma forma, então, ele foi muito generoso. Eu não sei com quantas pessoas ele foi generoso. Isso. Mas comigo, ele foi uma pessoa que marcou minha vida porque ele foi muito generoso. Ou seja, ele foi um fomentador da cultura rio-pretense. Sem dúvida. Eu acho que com essa homenagem ao Sr. Ferdinando Giovinazzo, nós estamos encerrando de uma maneira muito positiva, muito para cima, o nosso programa de hoje. E para isso eu agradeço muito a presença do Dr. Antônio Carlos Deonero, presidente da academia, do professor Romildo Santana e do Dr. José Luiz Baltazar Jacó, agradecendo a todos pela presença, né? E que bacana que ainda recentemente, há poucos anos atrás, a prefeitura tenha tido a iniciativa de transformar o hino num comercial de comemoração do aniversário da cidade. Sim. Colocou o hino na época na televisão. Faltou naquele comercial os nomes dos autores do hino, mas não tem importância. Pelo menos as pessoas aprenderam, conviveram, se familiarizaram mais com o hino. Muito obrigado, doutor Jacó, muito obrigado, Romildo, muito obrigado, doutor Deonero. É um prazer. Pela presença ao nosso programa de hoje, que passou depressa, né? Rapidinho. E eu queria convidar a todos vocês também de casa para estar conosco na próxima segunda-feira, a partir das 12 horas, com mais uma edição do Opinião Cidade. Até lá, pessoal, e um forte abraço a todos. Um bom final de semana.